Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Eu me chamo Valdir César e na aula de hoje nós vamos criar o nosso perfil de desenvolvimento. Bora pro código. Então já estou com o meu projeto aberto aqui, pessoal, e o processo é basicamente o mesmo processo que nós realizamos na aula anterior, para a criação do perfil de teste. Eu vou dar um Ctrl C aqui no application.properties, vou dar um Ctrl V. Ele vai gerar um nome aqui com o número 2 para a gente por padrão. Eu vou apagar esse 2 e vou colocar dev. Então vai ficar application-dev.properties. Vou clicar em OK e vou abrir esse arquivo de propriedades do perfil de desenvolvimento. Vou apagar todo o conteúdo que tem aqui dentro. E lá no nosso material de apoio, eu deixei aqui as configurações para o perfil de desenvolvimento. Então eu vou copiar esse conteúdo aqui, vamos voltar aqui no nosso projeto e vamos colá-lo aqui. Deixa eu separar a linha aqui para a gente poder explicar o que está acontecendo. Então essa linha aqui é a linha de URL, né? Conexão com o nosso banco de dados lá. A gente vai criar uma base de dados chamada OS. Se você criar uma base de dados com um nome diferente, você precisa alterar essa linha aqui também. Ele sempre roda na porta localhost, né? 3306. Por padrão, como nós estamos utilizando o champ, então ele sempre roda nessa porta. Beleza, o username eu deixei root e a senha vazia. Essa linha aqui é bem importante para a gente, por quê? Essa linha aqui vai informar o que nós queremos fazer com a nossa base de dados sempre que o perfil de desenvolvimento estiver ativo. Então, se ele tiver aqui create e a gente rodar o projeto com o perfil de desenvolvimento ativo, ele vai lá no nosso banco de dados, vai apagar tudo que tem lá e vai recriar as nossas tabelas e aqueles inserts iniciais. Então a primeira vez que nós vamos rodar aqui no perfil de desenvolvimento vai ser com create. Depois nós vamos alterar para none, ou seja, ele não vai fazer nada. Ele só vai atualizar a nossa base de dados conforme a gente faz as requisições via Postman ou via front-end. Então vou dar um Ctrl Z aqui, vou salvar e a gente salvou aqui então o nosso arquivo de propriedades do perfil de desenvolvimento. Aí nós vamos fazer assim, aqui em application.properties eu vou vir aqui e vou informar que o perfil ativo vai ser o perfil de dev, ou seja, de desenvolvimento. A gente ainda não tem esse perfil criado, nós vamos criar. Vamos vir aqui então em testConfig, na nossa classe testConfig, dar um Ctrl C e um Ctrl V nela. Vamos apagar o número 2 que é gerado aqui para a gente automaticamente e vamos colocar aqui no início dev, vai ficar devconfig. Então vamos abrir aqui essa nossa classe devconfig e vamos fazer algumas alterações aqui. A primeira alteração é aqui no profile, nós vamos tirar esse teste e vamos colocar dev. Beleza, vamos salvar. E aqui eu não quero que ele instancie a nossa base de dados sempre que esse perfil estiver ativo. Eu quero pegar essa informação aqui primeiro, verificar se está create, se estiver create a gente vai sim instanciar a nossa base de dados novamente. Caso contrário ele não vai fazer nada. Então a gente vai pegar essa chave aqui, desde o Spring até o alto. Vamos dar um Ctrl C nela, vamos voltar na nossa classe devconfig. Aqui eu vou criar uma variável do tipo private, ela vai ser string, e eu vou chamar de DDL. Beleza, para a gente pegar aquele valor lá, tem um esquema aqui que a gente pode utilizar, esse macete aqui é bem simples. Nós vamos colocar a anotação em cima do nosso atributo DDL, value, vamos fazer o import para ele aqui, abre e fecha parênteses, aqui nós vamos colocar aspas duplas, cifrão e abre e fecha chaves. Então aqui dentro dessas chaves nós vamos colocar aquele caminho Spring JPA Hibernate DDL Auto. Então ele vai pegar o valor dessa nossa chave aqui lá no nosso arquivo de propriedades, tá bem? Vamos dar um Ctrl S aqui para salvar e aqui nós vamos fazer uma validação. Antes de instanciar a nossa base de dados eu vou verificar se o nosso ddl.equals, se ele for igual a create, significa que nós queremos recriar a nossa base de dados. Aí sim eu vou chamar o nosso DB Service instanciando ali a nossa base de dados. Aqui eu vou colocar como boolean, então se isso aqui for falso, se ele não entrar dentro dessa condição, nós apenas retornamos aqui, return false. Beleza, então aqui a gente já matou a questão da criação do nosso perfil de desenvolvimento. Vamos dar um Ctrl S aqui para salvar a nossa classe e nós vamos fazer assim, eu vou abrir o champ aqui. Caso você não tenha o champ instalado em sua máquina, lá na nossa aula de instalação das ferramentas necessárias, eu deixei no material de apoio o link para download e instalação dessa ferramenta. Então aqui eu vou startar o Apache,
Vou startar o MySQL. Como você pode ver aqui, ele vai rodar na porta 3306, que é a porta que nós designamos aqui, certo? E nós vamos fazer assim, nós vamos vir aqui no nosso navegador, eu vou abrir uma nova guia aqui, vou digitar localhost, apenas localhost e vou dar um Enter. Ele vai abrir aqui o dashboard do Champ para a gente. Então aqui no canto superior direito nós temos o PHP MyAdmin. Podemos clicar nessa opção aqui. Então aqui ele vai abrir aqui e vai mostrar os bancos que já tem gerado para a gente aqui. Por padrão ele traz essas informações aqui do PHP MyAdmin, não tem nenhum banco criado aqui ainda nosso. Então para criar um banco é muito simples. Nós podemos vir aqui em SQL, clicar em SQL e aqui nós vamos digitar o comando para criar um banco. Eu vou digitar aqui, ó, create database OS. Beleza, vamos vir aqui embaixo e clicar em executar. Ele executou aqui e criou o nosso banco. Só que como vocês podem ver, não tem nenhuma tabela ainda. Aí nós vamos voltar lá no nosso projeto, vamos dar um espaço aqui e dar um Ctrl S. Quando a gente faz alguma alteração e salva, automaticamente ele recompila o nosso projeto, porque a gente tem o DevTools aqui no nosso projeto. Então ele vai recompilar o projeto, vai se comunicar com a base de dados novamente, criar as tabelas e fazer aqueles inserts lá que nós pedimos. Então se a gente voltar aqui agora, clicar aqui para atualizar, ó, ele vai atualizar e como vocês podem ver, ele já trouxe aqui, ó, que nós temos duas tabelas, a tabela OS e a tabela pessoa. Vou clicar aqui em OS, ele já vai trazer aqui as informações, ele dá um select asterisco from OS, então ele traz todas as informações da nossa tabela OS. E aqui nós temos uma ordem de serviço aberta. Beleza, então por enquanto está tudo certo, vamos clicar aqui em pessoa e verificar. E pessoa também trouxe tudo certinho, nós temos um técnico e um cliente, as informações deles todas aqui. Beleza, pessoal, então para esta aula é isso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos voltar aqui agora, vamos abrir o nosso application.properties e informar que agora nós vamos trabalhar com o perfil de teste novamente. Nós colocamos aqui o perfil de dev apenas uma vez, só para ele vir aqui na nossa base de dados e criar as nossas tabelas. Então aqui agora a gente tem o nosso banco OS com suas tabelas todas criadas. E como vocês podem ver, a gente não precisou ficar digitando comandos SQL para gerar a nossa tabela. O Hibernate ele fez isso, o JPA fez isso tudo de forma automatizada para a gente, facilitando muito o nosso trabalho. Beleza, então pessoal, para esta aula é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu aguardo vocês para a próxima aula, onde nós vamos começar então a criar os nossos endpoints e as nossas requisições. Vai ser muito bacana e aguardo vocês até lá. Um forte abraço, até mais!